Peso ideal existe? Recebo essa dúvida de forma corriqueira no meu consultório. Muitos pacientes me perguntando, doutor, qual o meu peso ideal? Pois é, existe uma resposta para essa pergunta? Existe um peso ideal? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, nutrólogo, também trabalho com a medicina integrativa e no vídeo de hoje nós vamos responder essa questão, se existe de fato um peso ideal para cada um de nós, que é uma dúvida extremamente comum, que eu acredito que você que está me assistindo já pensou também. Qual é o meu peso ideal? Pois bem, né, é isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, curta se gostou do vídeo e compartilha com outras pessoas. No vídeo de hoje nós vamos responder a essa questão. Existe peso ideal? Existe um peso ideal para cada pessoa? É possível calcular um peso ideal em função da altura, da taxa metabólica, da idade, de raça? Existe alguma forma de calcular essa forma? Não, não existe. Na verdade, o ideal, então já respondendo essa pergunta, não existe um peso ideal. Não existe um peso ideal para qualquer pessoa. Na verdade, o ideal seria perguntar qual a melhor relação massa-gordura para uma pessoa. Qual seria a melhor relação que avalia a composição corporal da pessoa. Então o peso, na verdade, ele é reflexo da quantidade de gordura que a pessoa tem, da massa muscular que a pessoa tem e da quantidade de água corporal, além de ossos, além de órgãos que a pessoa tem. Então tudo isso vai gerar o peso total da pessoa. Com relação ao principal, quando a gente está avaliando a questão do emagrecimento, a avaliação da quantidade de massa muscular, é a relação, na verdade, entre gordura e massa muscular. O ideal é que você tenha mais massa muscular e se tenha menos gordura corporal. E isso não tem relação com o peso em si. Você pode ter, de repente, pesar 100 quilos e ter 100 quilos principalmente às custas de massa muscular e ter baixa gordura. Ou você pode ter os mesmos 100 quilos, sendo que você tem mais gordura e menos massa muscular. Então você pode ter, de repente, a mesma altura, ter, de repente, o mesmo peso, mas ter um corpo completamente diferente, ter uma composição corporal completamente diferente. Então o ideal não é o peso, o ideal em si é a composição corporal. O principal que a gente avalia, eu na minha condição de nutrólogo, na condição de médico, que trabalho também com emagrecimento, recebo muitos pacientes do meu consultório querendo emagrecer e sempre me fazem essa pergunta do peso ideal, eu procuro explicar para o paciente que o objetivo não é avaliar o peso. O indivíduo ele pode estar muito pesado às custas de massa muscular, o que é excelente, e ter uma baixa gordura, ou o indivíduo ele pode estar pesado às custas de gordura e ter uma massa muscular baixa, o que é ruim. O ideal é que ele tenha uma boa composição corporal. O ideal é que ele tenha uma água corporal equilibrada, ele não deva ter nem muita água corporal, ele não deve estar inchado, ele não deve estar demasiado. Quanto mais inchado o paciente está, mais retido, pior a composição corporal. Ele deve ter uma água corporal equilibrada, deve ter uma massa muscular muito boa, isso fortalece a imunidade dele, fortalece o sistema imunológico dele, ajuda inclusive na saúde como um todo. Hoje se sabe que o sistema muscular esquelético é um sistema endócrino com liberação de hormônios como por exemplo a irisina. Tem trabalhos mostrando que a irisina, um hormônio ligado à atividade física e ligado à parte muscular, melhora inclusive contra o Covid, tem importante ação contra o Covid. E tem um baixo percentual de gordura. Então o excesso de gordura está inclusive ligado à definição de obesidade. O paciente obeso é um paciente que tem um percentual de gordura aumentado. Então o importante, na verdade, é avaliar a relação corporal, avaliar o quanto o paciente tem de água corporal, o quanto tem de massa muscular e o quanto tem de gordura. E como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso no consultório através de um aparelho chamado bioimpedância. Então um aparelho em que a gente avalia a composição corporal, é passado uma onda eletromagnética de baixa intensidade pelo corpo do indivíduo, são eletrodos colocados ao nível das mãos e ao nível dos pés, é passado uma corrente elétrica através desses eletrodos e é dessa forma que é conduzido pela água corporal do indivíduo, do paciente, isso não dá choque, não tem nenhum tipo de reação e o paciente dessa forma a gente consegue avaliar através de erros de refração calculados pelo aparelho o quanto o paciente tem de água corporal, o quanto o paciente tem de massa muscular,
como é que o paciente, quanto o paciente tem de gordura corporal, e a gente avalia dessa forma se o paciente está com uma composição corporal ideal ou não. Peso a gente não avalia, a gente avalia principalmente a composição corporal. Outra forma de avaliar através do adipômetro. O adipômetro é um aparelho que ele mede o percentual de gordura através de um aparelho mecânico, também é uma outra forma de avaliar. Existe um outro aparelho muito bom, que é o DEXA, é considerado padrão ouro, inclusive, para se avaliar a composição corporal. Ele não é muito prático, então ele não é utilizado no consultório, é principalmente utilizado em clínicas. É o mesmo aparelho, inclusive, que avalia também a densitometria óssea. Ele também é utilizado para avaliar a composição corporal de forma mais fidedigna, o quanto você tem de massa muscular, o quanto você tem de gordura. A partir desses aparelhos, a gente consegue avaliar a composição corporal, que é a melhor forma de avaliar o corpo do indivíduo, e não o peso. Vou aproveitar agora e vou mostrar 2 exemplos práticos de pacientes que fazem acompanhamento comigo, que têm mudado a sua composição corporal, e um caso em que o paciente vem perdendo bastante peso, conseguiu ganhar massa muscular, mas perdeu principalmente gordura e, consequentemente, baixou o peso dele também. E um outro caso de uma paciente no acompanhamento de um mês, em que houve um aumento do peso dela e mesmo assim o percentual de gordura diminuiu, e mesmo assim a cintura abdominal dela diminuiu, e mesmo assim ela acabou sentindo uma diminuição das suas medidas corporais, mesmo o peso dela tendo aumentado. Muito bem, pessoal, então aqui um exemplo de um paciente que eu acompanho desde agosto de 2020, então a última consulta que eu tive com ele foi 11 desse mês, 11 de dezembro de 2020, e o paciente veio para mim com 103 quilos. Então observamos que ele veio para mim na primeira consulta com 103 quilos de peso no total, tinha 36,8 quilos de massa muscular, 38,8 de gordura, percentual de gordura de 37% e 47 litros de água. Na segunda consulta, que aconteceu exatamente um mês depois, o paciente perdeu 11,5 kg de peso, sendo que de gordura ele perdeu 7,7 kg. Então teve um grande resultado, mas é importante entender que, por exemplo, de gordura ele não perdeu 11,5 kg de gordura. Ele perdeu também água, ele perdeu mais ou menos 2 litros de água, isso também vai interferir no peso dele. Ele perdeu 7,7 kg, como eu falei, de gordura, e perdeu também massa muscular. Então você pode ver que, inclusive, durante todo o período de acompanhamento, essa foi a única queda de massa muscular que ele teve, mas ele perdeu 1,7 kg. Teve um resultado muito bom. No total, no primeiro, em um mês apenas, ele perdeu 11,5 kg de peso, mas é importante entender que não foi 11,5 kg de gordura, como se você fosse analisar apenas olhando em conta o peso, poderia imaginar que 11,5 kg foi apenas de gordura, tanto que o percentual de gordura que ele perdeu foi de 4%, ou seja, ele perdeu 11,5 kg de peso, mas de gordura, mas percentualmente ele perdeu apenas 4%. Por que isso aconteceu? Porque ele não só perdeu gordura, como poderia se imaginar se estivessem avaliando o peso. Por isso que o objetivo, como eu venho falando, é avaliar a composição corporal, é avaliar a relação de massa muscular com gordura. Observando agora, por exemplo, nesse segundo momento, ele já teve uma queda, um percentual de gordura maior. Observa-se claramente que na segunda consulta, que foi também mais ou menos um mês, foi de setembro a outubro, ele já teve uma queda maior. Ele já conseguiu perder praticamente 6,5% mais ou menos de gordura. Teve já um percentual de gordura maior. Por quê? Porque ele conseguiu ganhar 1 kg de massa muscular, enquanto que de peso ele perdeu apenas 5 quilos. Ou seja, se a gente for observar nessa segunda consulta de setembro para outubro, ele perdeu menos peso, se a gente for olhar o peso como um todo, mas ele perdeu mais 7 quilos e pouco de gordura, certo? Conseguiu ganhar massa muscular, também ganhou um pouco de água, e a queda do percentual de gordura foi mais intensa. A queda do percentual de gordura foi ainda mais intensa nesse segundo momento. E se a gente for olhar em conta agora essa última etapa aqui, ele conseguiu perder agora mais 8 quilos praticamente, sendo que ele ganhou mais massa muscular e agora ele praticamente perdeu quase 9% de gordura, uma queda de gordura ainda maior. No total teve um grande resultado, né? São 24% 24 quilos de gordura a menos, né? São
praticamente 20% de gordura a menos, mas é isso que eu quero que vocês observem. O melhor resultado que ele teve foi nessa última etapa, de outubro para dezembro. Nesses últimos 2 meses ele teve o melhor resultado, sendo que foi o maior percentual de gordura que ele perdeu, mas não foi a maior perda de peso dele. A maior perda de peso dele foi no primeiro momento. Então, se a gente fosse analisar apenas pelo peso, eu poderia considerar que o melhor resultado que ele teve foi no primeiro momento. E, na verdade, o melhor resultado que ele teve, o momento que ele teve a maior queda do percentual de gordura, foi nesses últimos 2 meses do acompanhamento até agora. Então, um exemplo, esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês, e agora eu vou mostrar um outro exemplo de apenas 1 mês de acompanhamento, em que também fica claro a importância de avaliar a composição corporal e não só avaliar o peso. Esse é um outro exemplo de uma paciente que eu também estou acompanhando, uma paciente que veio para mim em outubro, 27 de outubro, e a última consulta agora, 11 de dezembro. É uma paciente que em um pouco mais de 1 mês de acompanhamento, ela ganhou 600 gramas de peso. Então, se a gente for olhar apenas o peso e não olhar a composição corporal, a gente vai imaginar o quê? Que em dezembro ela está pior do ponto de vista de gordura. Ela veio me procurar principalmente com o objetivo de perder gordura e ganhar massa muscular, com o objetivo de ter mais definição, de ter uma melhora da composição corporal dela. E se a gente for olhar apenas outubro e dezembro, a gente poderia considerar, se a gente fosse avaliar apenas o peso, que ela ganhou peso. Então a gente poderia avaliar que ela teve um resultado pior. No entanto, quando a gente vai olhar a composição corporal, e esse aqui é o resultado de um aparelho de bioimpedância, como eu havia explicado inicialmente, que avalia a composição corporal da paciente, aí que a gente faz no consultório. Então a paciente ganhou 400 gramas de massa muscular. Então praticamente toda a massa muscular, todo o peso que ela ganhou praticamente foi da massa muscular. Ela perdeu gordura, então ela perdeu quase 2 kg de gordura, ela perdeu 1,7 kg de gordura, diminuiu o percentual de gordura dela, ela perdeu quase 2%, 2,4% de gordura e aumentou um pouco a retenção de água dela. Mas observa-se que ela ganhou peso nesse período, mas ela teve uma queda do percentual de gordura na medida que ela ganhou massa muscular e perdeu gordura. Ou seja, agora em dezembro de 2020, um mês mais ou menos, 1 mês e meio depois da última consulta que eu tive com ela, ela tem uma composição corporal melhor. Ela conseguiu ter mais massa muscular, conseguiu ter um pouco mais de definição e conseguiu perder gordura, mesmo tendo ganhado peso. Então o peso nesse caso não teve tanta interferência. Eu estou avaliando principalmente avaliando a composição corporal dela. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje que eu procurei avaliar a composição corporal. Espero que tenham entendido que a gente avalia a composição corporal e não o peso. O peso ele não quer dizer praticamente nada, como eu expliquei. Você pode ter um indivíduo de 100 quilos obeso, em que ele tem um excesso de gordura corporal, e você pode ter o mesmo indivíduo pesando 100 quilos, mas 100 quilos às custas de massa muscular, tendo uma composição corporal excelente. Então não existe peso ideal. Outro ponto importante que eu quero destacar é que o metabolismo influencia, a parte hormonal influencia, tudo isso acaba influenciando nessa questão da avaliação da composição corporal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, que é sempre um prazer estar aqui com vocês.